Páscoa, então, é uma ocasião de celebração, e nós já falamos um pouco sobre isso no domingo passado, em que tivemos a pregação sobre o servo sofredor. Pregamos baseado no texto de Isaías, capítulo 3. É um dos textos do Velho Testamento que tem profecias messiânicas, profecias a respeito do prometido de Deus, do Salvador, de Cristo que viria, e que desde a eternidade, Deus, em seu plano maravilhoso, em seu amor e graça, já sabia do que iria acontecer, e Ele enviou o seu Filho, prometeu o seu Filho desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, e foi repetindo essas promessas, e cumprindo essas promessas, e reforçando isso a cada profeta, a cada pregador do Velho Testamento. E no Novo Testamento foi concretizado com a vinda de Jesus Cristo em Belém, descendente de Davi, do povo de Israel, e cumpriu todas as profecias e vai cumprir ainda outras profecias. E nós temos certeza que Deus finalmente vai fazer tudo como Ele falou. Nós baseamos a pregação no livro de Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Então, para você acertar um fato um minuto antes, é preciso ter uma boa ideia, né, do que fazer. Eu mesmo não acerto muito o que eu acho que vai acontecer, nem sempre dá certo. Mas quando é de Deus, e no caso aqui os profetas de Deus, Isaías em particular, tudo que ele falou 700 anos antes se cumpriu perfeitamente na vida de Jesus Cristo. E o capítulo 53 de Isaías é um retrato clássico de uma profecia messiânica, ou seja, da vinda de Jesus. Esse livro de Isaías é conhecido como o profeta evangélico, porque você encontra de todos os livros do Velho Testamento mais figuras e mais ilustrações e mais promessas e cumprimentos de Jesus. Você não encontra em outro livro além ou mais do que no livro de Isaías. Isaías fala desde a criação até da nova criação, mas ele destaca, ele foca na pessoa de Jesus. E o capítulo 53 fala do servo, o servo sofredor. Jesus então é este. Nós falamos da pessoa do servo. Jesus é todo poderoso. Se você quiser correr, nós não vamos falar novamente o que já repetimos, que já falamos domingo passado, mas no versículo 1 diz do braço do Senhor a respeito do Messias. Então Jesus, ele é todo poderoso, mesmo que é o servo, ele é o todo poderoso. Ele é humilde, foi humilde, versículo 2, raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura para o que desejássemos. Jesus veio não cheio de glamour, nascido num palácio, mas nasceu numa estrebaria, vindo nesse mundo empoeirado, pisando onde pecadores pisam, tendo comunhão, tendo relacionamento com pessoas comuns. E ele foi humilde desde o seu nascimento até na sua vida. Jesus foi rejeitado, versículo 3, diz a palavra que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Ele foi sofredor, versículo 3 ainda, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Dá para perceber quão exatas são as profecias cumpridas na vida do Messias, sendo que esse profeta não tinha ideia, mas ele estava sendo inspirado por Deus para escrever isso. Versículo 4 fala do sofrimento desse servo. Em mais detalhes, diz que ele tomou as nossas enfermidades, irmãos. E ele tomou as dores, levou as dores sobre si. E nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento, irmãos, do nosso Salvador Jesus Cristo foi tremendo, foi inimaginável, difícil de descrever, mas o profeta, ele pincelou, ou ele escreveu aqui como seria. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O peso da culpa, o peso do pecado estava sobre um só, o único capaz de carregar todo o peso e todo o pecado. Jesus carregou nas suas costas não só um pedaço de madeira rústica, num corpo frágil, já
sem dormir e chicoteado, um rosto esbofeteado, cuspido, humilhado, ele carregou o peso dos meus pecados, dos seus pecados. Quando falamos da Páscoa, e ao invés do mundo ficar destacando o que não é, figuras lúdicas como o coelho e o vinho, que nada tem a ver com Jesus, devemos falar do Cordeiro. Jesus, ele é o Cordeiro que se entregou, e é sobre isso que fala a submissão do servo, no versículo 7. Não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus, sabendo do sofrimento, ele foi calado, não resistindo, não evitando, não fugindo, ele foi direto para o sofrimento. E não tinha como pular ou como escapar, como ter atalho. Pedro quis prevenir Jesus de passar por isso, e ele foi repreendido por Jesus. Porque era Satanás querendo prevenir da obra de redenção, e Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Jesus, ele veio com uma missão, ele cumpriu cabalmente a submissão profética do Messias como cordeiro. A morte vergonhosa dele na cruz, versículo 9, diz: puseram na sua sepultura com os ímpios. Jesus morreu, e de cada lado de Jesus haviam dois criminosos, pessoas dignas, e eles mesmos sabiam disso, dignas de passar pelo que eles estavam passando, mas não Jesus. E o único dos dois que reconheceu que Jesus não era culpado, ganhou, pela graça de Deus, a vida eterna. Olha que bênção, irmãos. Jesus disse para aquele homem que disse para ele: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pela graça de Deus, você vê que Jesus, mesmo fazendo tudo isso, suportando toda essa dor, ele ainda se preocupava com pessoas, com indivíduos que clamavam por ajuda e por socorro. E Jesus não mudou. Ele é compassivo, misericordioso. Mesmo que ele ama o mundo inteiro e veio para se entregar para todos, mas ele olha para você, ele ouve a sua voz, o seu clamor. Quando você clama em arrependimento e fé por salvação, a resposta vai ser a mesma. Ele não vai rejeitar, ele vai te convidar. E ele já providenciou o caminho e o meio, ele é o caminho. A morte de Jesus foi imerecida, versículo 9. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E o sepultamento dele foi honroso. Jesus podia ser jogado no buraco lá onde os corpos eram tirados da cruz, mas ele foi enterrado com honra por um homem rico, num sepulcro que nunca foi utilizado. Deus havia prometido tudo isso no Velho Testamento e cumpriu cabalmente em Jesus. Só que nós não paramos por aí. Agora vamos falar não do servo sofredor, mas do Salvador vitorioso. Isaías também ecoa dessa vitória. E é maravilhoso você ver o que continua falando de Jesus agora, versículo 10. Como a porção do servo. Porção seria o que estava preparado para Jesus, o que envolveu todo o presente, tudo aquilo que Jesus veio fazer. Versículo 10 diz, eu convido você a abrir a Escritura, e vai estar ali também, projetado. Eu vou estar lendo vários versículos da Palavra de Deus, fora esses de Isaías, capítulo 53. No versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então nós vemos aqui a oferta de Jesus para o pecado. Jesus Cristo, quando ele se entregou, tinha algo muito além do que um ato sanguinário na cruz, do que você vê ali uma coroa de espinhos, do que você vê pregos atravessando mãos e pés, do que você vê lança perfurando o lado de Jesus, do que você vê uma esponja de vinagre sendo oferecido para tirar a sede ou saciar a sede de Jesus, do que você vê soldados tentando repartir as roupas, as poucas roupas que Jesus tinha ali, do que você vê pessoas blasfemando ali na cruz diante do Salvador. Você vê que tinha algo por trás, algo muito maior, algo eterno acontecendo. A sua alma se puser por expiação,
do pecado. Interessante que Isaías usa a palavra alma, ele não fala só do corpo, e não fala que Jesus morreu espiritualmente. Foi a alma, foi o ser de Jesus que foi entregue ali. Jesus Cristo se entregou por completo e sem reserva, irmãos. Ele não segurou a sua vida por nem um segundo. Na verdade, ele morreu prematuramente. Portanto, pelo tanto que ele sofreu antes, era costume dos romanos quebrarem o fêmur, quebrarem as pernas de um criminoso ou de alguém crucificado, para que a agonia fosse resumida, para que parasse ali. E Jesus não precisou disso. Quando tentaram quebrar a perna dele, ou foram para isso, viram que ele já tinha falecido. Cumprimento de outra profecia que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Dá para ver como Deus é detalhista, irmãos? Como Deus faz tudo perfeitamente, com um plano, um propósito que nós nem imaginamos, mas Deus, ele fala e ele cumpre o que ele fala. Amém, irmãos? Amém. É com esse Deus que nós lidamos. É a esse Deus que nós rendemos culto. E é Jesus, o Filho de Deus, que se entregou por nós como um Salvador vitorioso e que ele deu a sua alma para expiação. Expiação significa solução, salvação, resolução de problemas. Jesus veio para entregar e para acabar com os nossos problemas, irmãos, para eliminar de vez, não temporariamente, não daqui por um ano ou por uma década, mas para toda a eternidade. Ele se entregou plenamente, completamente. Levíticos capítulo 6, versículo 5. Alguém pode ler em voz alta? Levíticos 6, 5. Aqui está falando de uma regra dos levitas para a oferta de culpa. Quando alguém tinha uma culpa, eles tinham que oferecer uma oferta e ele tinha que fazer isso, uma restituição de 120%. Não só o que ele tinha culpa, mas além da culpa. Alguém lê em voz alta, Levíticos 6, 5. 6, 5. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, eu restituirá o seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. Todos os sacrifícios, todos os rituais, todas as ordenanças para se entregar ofertas, irmãos, tinham um objetivo. E aqui está falando da oferta pela culpa, tinha que ser restituído não só o que fez de errado, mas além daquilo. Aqui está falando basicamente 120% daquilo que você é culpado. Jesus se entregou plenamente, irmãos. Ele não deixou nem um pouquinho para trás. Ele se entregou a sua alma para esse sacrifício pela culpa de toda a humanidade, do primeiro até o último ser humano na face da terra, da história da humanidade. Jesus, como um servo, como um cordeiro, substituto de uma vez por todas, não uma vez, como eu disse, a cada ano, uma vez por todas, cumpriu, ele solucionou. E ninguém mais, ninguém menos do que o último profeta do Novo Testamento, que gritou, que apontou para Jesus e falou isso em João capítulo 1, versículo 29. Alguém leia para nós esse versículo, João 1, 29. João Batista está falando isso. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele fez uma declaração aqui, irmãos, que ecoa até hoje. Por que João chamou Jesus de Cordeiro? Porque para todo judeu era óbvio, era claro o que o Cordeiro significava. Um substituto que tinha que estar no lugar do culpado. Mas agora Jesus, ele fez de forma cabal. Ele tira o pecado do mundo. Você quer que Jesus tire o seu pecado? Elimina de vez? Quando ele está falando isso, irmãos, não quer dizer para nós que eu vou parar de pecar completamente, que eu não vou, daqui a um minuto, eu não vou pecar mais. Nós vamos chegar um dia em que nós não vamos pecar mais. Quando a salvação estiver no ponto da glorificação. Quando o que Jesus fez na cruz
para você vai ser cabalmente cumprido na presença de Deus, e você não vai ter esse corpo pecador, esse miserável corpo dessa morte, como Paulo falou, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quando nós tivermos um novo corpo, quando nós estivermos na presença de Deus, não haverá mais pecado. Mas até lá nós podemos experimentar o perdão pela culpa de todos os nossos pecados. E podemos viver uma vida sem escravidão do pecado. Podemos viver sim, sem pecar, porque nós não precisamos pecar mais. Amém, irmãos? Mas nós pecamos ainda por escolha pessoal. Mas Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas a vida do cristão não é uma vida imersa no pecado mais, é uma vida em novidade, uma vida de santidade, uma vida de transformação, uma vida em que morremos para o pecado. E aqui o que Jesus fez, Ele como cordeiro se entregou para a expiação. 1 Coríntios 5, 7 diz: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Faz sentido celebrar a Páscoa como cristãos, amém, irmãos? Amém. Cristo é a nossa Páscoa, irmãos. Então, ao invés de falar de coelho, vamos falar de cordeiro. E ao invés de falar de cordeiro passageiro, cordeiro animal, vamos falar do cordeiro com letra maiúscula, que tira o pecado do mundo. Jesus, a nossa Páscoa. As promessas também continuam. Não só oferta com sua vida, promessa de seguidores, diz que Jesus verá a sua posteridade. Isso está falando aqueles que viriam depois dele, que seguiriam os passos, que trilhariam as pisadas de Jesus, os seus seguidores. Está falando de nós. Jesus Cristo, Ele veria, ou seja, a sua vida não acabou lá, porque Ele estaria em comunhão e vendo. Na verdade, Ele intercedeu pelos seus discípulos. Ele orou por aqueles que viriam a ser seus seguidores em uma das ocasiões nos evangelhos. O amor dele é tão grande, irmãos, pelo ser humano, que Ele nos amou antes de nós virmos. Não é interessante isso, irmãos? O amor dele é tão grande que Ele, por nos amar, Ele fez o que fez, sabendo de tudo o que iria acontecer, sabendo o preço que Ele tinha que pagar. Por isso que Ele pagou cabalmente. A promessa de seguidores foi dada aqui já nessa profecia, verá a sua posteridade. E a promessa da ressurreição prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Não há como prolongar o dia de alguém que faleceu, a não ser que dar vida novamente. O Pai fez isso a ele. Jesus Cristo ressurgiu. E a vida que Jesus Cristo recebeu foi uma vida que nunca mais acabaria. Jesus é as primícias dos que dormem. Eu sempre tive dúvida dessa frase, e depois, estudando a palavra de Deus, a gente vai compreender. A ressurreição de Jesus foi uma categoria de ressurreição diferente de toda a ressurreição que já houve na história do passado. Você via histórias de pessoas sendo ressuscitadas no Velho Testamento, profetas levantando mortos, mas onde estão aqueles mortos? Morreram novamente. Todos os que ressuscitaram ali, eles voltaram a morrer fisicamente. Mas a categoria de ressurreição, essa Jesus inaugurou. Essa categoria de ressurreição, das primícias, Ele foi o primeiro. E nós vamos receber essa ressurreição. A mesma ressurreição de Jesus. Um corpo novo, glorificado, que nunca mais morre. E que vai desfrutar da presença de Deus para sempre. Um corpo sem pecado, que não está suscetível ao pecado. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus cumpriu isso. 2 Samuel 7,16 é uma profecia, uma promessa que Deus fez para com Davi quanto ao reino. Alguém lê para nós 2 Samuel 7,16. 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui é uma promessa que Deus deu a Davi. Davi faleceu. Mas aqui, obviamente, claramente está falando do descendente de Davi,
filho de Davi. Lembra? Jesus foi chamado filho de Davi, especialmente no Evangelho de Mateus, que tinha um teor fortemente judaico. E Jesus, como o herdeiro do trono, o rei dos reis, o reino dele nunca teria fim, serão firmados para sempre, para sempre. Então, irmãos, como alguém vai reinar para sempre se está morto? É preciso ter vida, e a vida que Jesus recebeu, a vida eterna. Outra pessoa leia Salmo 89, versículo 4. Salmo 89, 4. A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Ecoando a mesma verdade, né? A promessa de um trono eterno a Jesus, o herdeiro legítimo e eterno. Então, foi prometido ressurreição, foi prometido seguidores, foi prometido glória a esse servo sofredor, que é o Salvador vitorioso. Versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então Jesus, o Messias, servo sofredor, Salvador vitorioso, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu vejo, quando eu leio isso, eu lembro das palavras de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus concluiu tudo que ele veio fazer, ele disse o que na cruz do Calvário? Está consumado. Nada pendente, completo, plenamente, completamente perfeito. A sua alma ficou satisfeita e o Pai ficou satisfeito com o Filho. O único sacrifício suficiente, completo, não precisa de parte humana nenhuma. Eu não preciso fazer nada para que a obra da salvação seja melhor do que já é. Eu só preciso receber o que já foi feito. Eu não preciso fazer, eu preciso receber. E esse receber é pela fé. Mas nós vimos que a oferta de Jesus foi propícia, se encaixou plenamente, satisfez tudo o que era para ser feito. 1 João 2,2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A morte de Jesus, irmãos, é tão abrangente que Deus não deixa ninguém de fora. É suficiente para todo ser humano, do primeiro ao último, de toda a história da humanidade, mas ela só é eficiente para aqueles que recebem pela fé. Quem não recebe pela fé, fica de fora. O sacrifício de Jesus não tem valor para aquele que rejeita Jesus. Não vai pagar o preço daquele pecado, porque é preciso que haja o recebimento pela fé. Muitos rejeitam, alguns creem, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Abra comigo lá em João capítulo 1. João capítulo 1. Por isso você pode pregar sem medo, sem culpa, sem achar que pode se esgotar o estoque de salvação. A mesma extensão da ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é incoerente com a graça de Deus e com a extensão do sacrifício de Jesus. João, capítulo 1. Veio, versículo 11 a 12. Veio para o que era seu, seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, você tem que receber Jesus. Se não receber, você não é filho de Deus. Ah, pastor, eu aprendi que todos somos filhos de Deus. Em que sentido? Criados por Deus? Sim. Mas adotados na família de Deus?
que pode chamar Deus como Pai? Não. De acordo com esse versículo, só há um meio de entrar na família de Deus assim. E não tem que ser judeu. Você pode ser de qualquer nacionalidade, porque até o seu povo rejeitou de um modo geral. Mas os que do seu povo recebeu Jesus se tornaram filhos de Deus. E os que não são do povo de Israel, gentios que receberam Jesus, se tornaram filhos de Deus. Na mesma família. Amém, irmãos? Graça de Deus, nós somos a igreja, irmãos. Pessoas de toda tribo, de toda nação, de toda língua, comprados pelo sangue de Jesus. Mas é preciso receber. E como recebe Jesus? Pela fé. Crendo que Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz. A culpa era minha, era o meu lugar na cruz, não de Jesus. E você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus cumpriu cabalmente. E diz aqui que o seu conhecimento justificará muitos. Continuando no texto. O conhecimento de Jesus. Por isso que é preciso falar de Jesus, para que o mundo conheça a respeito da pessoa, do sacrifício, do sofrimento, da obra perfeita e cabal na cruz do Calvário, porque sem conhecer não é possível crer para se tornar filho. Por isso devemos tornar Jesus conhecido pela pregação do Evangelho. O profeta fez isso, todos os apóstolos fizeram isso, e nós, seguidores de Jesus, devemos fazer isso, falar de Jesus. Romanos 3, 26 diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero concluir aqui dizendo: o que fazer com este Salvador vitorioso? O que fazer? Que resposta eu vou dar quando eu ouço essa mensagem, o Evangelho, desde o Velho Testamento até agora? Porque a Páscoa sem a morte de Jesus não é Páscoa. E a Páscoa de um Jesus morto e que ficou morto não é Páscoa. A Páscoa, ela retrata verdadeiramente uma cruz vazia e um túmulo vazio. Alguém certa feita disse que o Evangelho são dois vazios preenchendo um vazio. Uma cruz vazia e um túmulo vazio preenchendo um coração vazio. E o único jeito do Evangelho encontrar resposta é se as pessoas ouvirem essa história e pela fé receberem esse servo sofredor e esse Salvador vitorioso como seu único e suficiente Salvador. 1 Coríntios 15, 55, 57, maravilhoso texto, diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ninguém conseguia vencer a morte, irmãos. Ninguém. Pode ser o mais saudável, o mais forte em qualquer cultura, fundador de religião, morreram. E você pode ir nos túmulos dos fundadores dessas crenças, está lá o túmulo conhecido pelos restos mortais. Mas Jesus não está no túmulo. Versículo 56: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus vitorioso, Salvador. Amém, irmãos? Jesus não é um fundador de religião, de mais uma religião. Ele é o Criador da humanidade, que veio aqui tomar o lugar das suas criaturas caídas, para que as criaturas recebessem pela fé a redenção, o pagamento completo através da sua morte. Tivesse vida com ele e por ele na sua ressurreição. Os que são dele morrem para o pecado. O que isso quer dizer, irmãos? Todos devem ter fé somente em Jesus, não em qualquer outra pessoa que pregou de Jesus. Nenhum profeta, nenhum santo, nenhum apóstolo, nem a mãe do próprio Jesus merece o foco, a atenção e a devoção que Jesus mereceu. A própria mãe de Jesus disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de salvação. Se ela precisava de salvação, ser uma mulher tão dedicada, imagina todos nós. Todos são pecadores.
O que você faz? Recebe somente Jesus pela fé. E agora você já recebeu Jesus. O que você faz ouvindo uma pregação dessa? Viva como alguém que morreu para o pecado, assim como Jesus o fez. Romanos 6, 11 e 12 diz: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou pecador ainda. Isso não é novidade. E você também é. Mas o que nós fazemos com isso? Com o nosso pecado? Nós vivemos, nos deleitamos e planejamos continuar assim? Ou nós crucificamos, como Jesus morreu na cruz, nós crucificamos e falando, eu vou morrer, eu morri para isso. Eu não vou viver mais nisso. Eu confesso, eu vou largar, vou mudar, vou completamente com a tua ajuda e a tua graça, vou mudar esse hábito, vou mudar o que eu falo, vou mudar o que eu faço, vou mudar onde que eu vou mudar o que eu visto, vou crucificar tudo que desonra meu Deus. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E o último versículo aqui, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu tenho a vida eterna já. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus, o céu está prometido e Deus vai cumprir. Amém? Mas enquanto não chega lá, a santificação deve ser cumprida. Enquanto eu não estou lá no céu, eu devo viver uma vida de santidade aqui, para refletir com dignidade aquele que pagou pelos meus pecados. Eu não posso com desdém viver em pecado, sendo que o meu Salvador por eles morreu. Então, meus irmãos, se você é filho de Deus, que a Páscoa seja um lembrete para nós. Morramos com Jesus para o nosso pecado. Amém? Amém? E vivamos uma vida nova, uma vida que honra Jesus, pregando sobre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, inspirada pelo teu Espírito, que venha queimar os nossos corações, ó Pai, durante a semana. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos para Jesus. Aqueles que já confiaram em Jesus como Salvador, enquanto estão aqui e não chegamos no nosso destino lá no céu ainda, que vivamos em santidade, sacrificando o nosso pecado, morrendo para o nosso eu, e servindo, sendo servos do Senhor aqui. Ajude cada um aqui, Pai, nesse ponto. E se há alguém aqui que não tem certeza de ser salvo, de ser parte da família de Deus, que hoje à noite receba Jesus pela fé como substituto, Salvador único e suficiente Salvador pessoal. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, se você gostaria de saber mais a respeito da salvação, como você ser filho de Deus, eu gostaria de orar por você. Levanta a mão, pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração, eu queria saber mais sobre como ser um filho de Deus. Eu estou à disposição de qualquer um que quiser conversar comigo depois do culto, ou a gente pode marcar para um outro momento, para eu poder abrir a palavra e explicar para você sobre isso. Como ser um filho de Deus. Você já é um filho de Deus, já tem certeza disso, mas está cambaleando. Como viver em santidade? Se eu posso te ajudar, conversando com você, te orientando, eu gostaria de fazer. Levanta a mão, pastor, Deus tocou no meu coração. Eu tenho lutas pessoais, eu tenho barreiras que eu gostaria de estar vivendo para agradar o meu Salvador. Você pode me orientar? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu posso falar com você. Se quiser, eu teria o maior prazer em conversar com você. Só me procurar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, teu Espírito, porque o nosso Salvador vive. Obrigado por isso. Que nós vivamos uma vida vitoriosa no mundo caído e corrompido, mas que os nossos olhos estejam erguidos, nosso coração exaltado, nossa vida de vitória
triunfante, porque nós já somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Obrigado por isso. Abençoe cada vida. Nos despeça de volta ao lar com alegria e regozijo. Em nome de Jesus.